Patologia e Saúde apresenta corantes utilizados na histologia. Como a maioria dos tecidos é incolor, quando a lâmina histológica é preparada, ela é submetida a uma coloração para permitir uma melhor identificação dos componentes nelas presentes e o estudo dos mesmos no microscópio de luz. Os métodos utilizados podem corar as lâminas com uma ou mais cores. Sendo assim, são colorações monocromáticas quando só uma cor é impressa às estruturas. Por exemplo, quando se cora uma fatia de um órgão pela eosina, todas as estruturas terão tons de rosa. Bicromáticas são as colorações obtidas com dois corantes diferentes. Por exemplo, temos as colorações rotineiras com hematoxilina e eosina, em que a hematoxilina pode corar os núcleos de roxo e a eosina pode deixar o citoplasma rosa. As colorações tricromáticas coram com três cores fundamentais. Temos como exemplo o tricrômico de Masson. Os tricrômicos, além de mostrarem muito bem o núcleo e o citoplasma, ajudam a diferenciar colágeno de músculo liso. Já as policromáticas são colorações com mais de três cores. Existem também os corantes que coram determinadas estruturas com colorações diferentes da sua, ou elementos proteicos com a mesma cor, mas com diferentes intensidades. Esses corantes são denominados metacromáticos. Nessa coloração, um mesmo corante confere cores diferentes a diversas estruturas. O tipo de corante também varia de acordo com as estruturas a serem coradas. Eles podem ser divididos em ácidos, coram formações básicas, como alguns componentes presentes no citoplasma celular. Os componentes dos tecidos que têm grande afinidade por corantes ácidos são chamados de acidófilos. Um exemplo de corante ácido é a eosina. Básicos. Coram formações ácidas, como alguns componentes presentes no núcleo celular. Os componentes dos tecidos que se coram bem com corantes básicos são chamados de basófilos. Um exemplo de corante básico é o azul de metileno. Neutros. São formados pela associação de um corante ácido com um básico, de modo que cada um de seus componentes cora respectivamente os corantes de função química oposta. Existem ainda os corantes chamados de supravitais, que são aqueles utilizados em células ou organismos vivos. O resultado da coloração depende das propriedades bioquímicas e das atividades fisiológicas que essas células ou organismos apresentam. A coloração por hematoxilina e eosina é provavelmente a técnica mais utilizada na coloração dos tecidos, devido à sua simplicidade e à sua capacidade de permitir visualizar uma grande quantidade diferente de estruturas tissulares. A hematoxilina cora de azul ou violeta os núcleos, mostrando grande detalhe intranuclear. A eosina cora o citoplasma das células e a maioria das fibras do tecido conjuntivo de forma e intensidade diferentes, variando do rosa ao laranja ou vermelho. Para corar e diferenciar componentes do tecido conjuntivo, pode ser empregada a técnica tricromática. Com ela é possível identificar músculo, fibras de colágeno, fibrina e eritrócitos, por exemplo. Um exemplo muito utilizado desse tipo de coloração é o tricrômico de Masson. Ele cora de vermelho o músculo e de azul esverdeado o colágeno. Existe também o tricrômico de Goldner, que é um dos métodos de coloração de osso não mineralizado e permite diferenciar o osso mineralizado do osteoide. Ele cora os núcleos de azul acinzentado e a cartilagem de púrpura. Em alguns empregos desse corante, as fibras da matriz podem aparecer com a cor verde turquesa e o citoplasma das células alaranjado. Já a impregnação por prata, apesar de não se tratar de uma coloração, mas sim de uma deposição de pigmentos ao redor da substância ou estrutura a se detectar, pode também ser incluída nas técnicas de coloração. Nela, pode ser utilizado o nitrato de prata como reagente e como coloração final,
vemos estruturas coradas por negro, como acontece na marcação de fibras reticulares. O ácido periódico Schiff, comumente conhecido como PAS, é um método muito proveitoso na identificação de hidratos de carbono. O glicogênio e as mucinas podem ser identificados por essa técnica. Algumas das mucinas ou polissacarídeos que contêm mucinas neutras na sua composição são potencialmente positivas ao PAS. As substâncias PAS positivas se coram pela cor púrpura ou magenta. Os corantes de Alcian, chamados de azuis de Alcian, são compostos catiônicos e formam ligações eletrostáticas com determinados grupos polianiônicos carboxil ou sulfato. O azul de Alcian ou Alcian Blue cora mucinas pela cor azul e pode ser empregado para a identificação de células caliciformes nos intestinos, por exemplo. Vermelho do Congo é a técnica que cora amiloide de laranja. Ele é utilizado juntamente com a imunistoquímica para uma identificação mais segura. A substância responsável pela amiloidose é constituída por proteínas associadas a mucopolissacarídeos. Pela multiplicidade da sua constituição, as afinidades tintoriais são também variáveis. Por esse corante, os núcleos se mostram roxos e a substância amiloide de róseo. O tricrômico de Mallory permite uma diferenciação melhor entre os tecidos, especialmente entre o tecido conjuntivo e o tecido muscular. O tricrômico de Mallory permite diferenciar o tecido muscular liso em marrom claro e as fibras colágenas do tecido conjuntivo em azul, facilitando o reconhecimento de ambos. O tricrômico de Gomori é utilizado para colorir e identificar fibras musculares, colágeno e núcleos. Ele pode ser usado também para contrastar músculos estriados, cardíacos ou lisos. Nesse tipo de coloração, as fibras colágenas se mostram com a cor esverdeada. O azul da Prússia é o método de eleição para a identificação da hemosiderina, corando-a de azul. Esse corante é empregado no diagnóstico de algumas doenças que levam ao acúmulo de componentes ricos em ferro. Os lipídios têm afinidade para corantes de Sudã. No caso do Sudã negro, que cora lipídios de negro, o poder de adsorção da gordura está relacionado com a concentração da coloração, temperatura e estado físico da gordura. A máxima adsorção do corante ocorre perto do ponto de fusão da gordura. O óleo vermelho O é o melhor corante para a identificação de lipídios por rotina, corando-os de vermelho. Ele é empregado para a coloração de gorduras neutras em cortes congelados. Por fim, citamos o azul de Cresil brilhante, que é um corante supravital. Ele cora os restos de RNA associados aos ribossomos que aparecem como filamentos ou grânulos azuis. Essa coloração é utilizada, por exemplo, nas colorações de hemácias jovens ou no estágio final de maturação, os reticulócitos. Bem, pessoal, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, nos ajude a divulgá-lo. Muito obrigado por nos assistir. Até a próxima!